Vou voltar aqui. Vou, eu caí aqui na primeira parte da live. Ai, meu Deus do céu. Caí, desculpa. Não, não tem problema, Sei voltamos. lá o que aconteceu aqui. Vamos lá. Ai, ai. A Deixa eu voltar. Betina, a Oi? Betina atende, o Betinho Atendimentos tinha feito um comentário bem legal, que foi bem povoado por japoneses, o Havaí. Sim. Aí caiu. Oh, meu Deus do céu. Vamos voltar. Você estava falando que você ia bastante e suas amigas não acompanhavam, né? Eu peguei até ali. É, mas elas não acompanhavam porque o período do intercâmbio delas era maior, então elas tinham o conforto de, se quiser dormir, dorme sem peso, porque elas vão ter, sei lá, mais 2, 3 meses no Havaí. Agora eu tinha só 2 semanas, então para mim, cada dia que passava era um dia a menos, mais um dia chegando para eu terminar meu intercâmbio. Então eu corri assim. E valeu muito a Você pena, porque eu sei que se eu tivesse precisava, feito né? essa corrida, se eu não tivesse feito essa corrida, eu ia ficar com peso na consciência de não ter aproveitado tanto o destino. Com certeza, mas isso é tipo assim, de dica assim, que eu acho que vale a pena, que assim, as pessoas geralmente ficam assim, ah, eu vou sozinha, que não sei o quê, que ruim, né? E aí eu acho que, na verdade, você não pode, né? Nunca assim ficar Uhum. esperando os outros, né? Ainda mais no intercâmbio, assim. Claro que a ideia é fazer amigos e fazer juntos passeios e tudo mais, Uhum. mas assim, você tem que aprender a se virar sozinho e fazer o que você quer na hora que você quer, né? Isso Porque para mim é senão muito você acaba fácil. perdendo. Uhum. E isso para mim é muito fácil e às vezes é meio tenso, assim, porque eu coloco tanto como prioridade, assim, aproveitar o intercâmbio e aproveitar a oportunidade, que, tipo assim, as pessoas que eu conheço falam, ah, eu posso ir com você? Aí eu, beleza, você pode. Só que, assim, eu vou fazer isso, isso e isso. E se você quiser, é isso. Se você quiser, não precisa ir. Então, já Que teve não. vezes. Tipo, quer ir, quer, mas vai fazer. É esse o roteiro. Então nem todo mundo aguenta também, porque, nossa, eu vou falar. Andei aquela ilha, fiz acontecer. Você, na verdade, conhece mais do que os locais, né? Eu acho. Eu acho que às vezes se colocar na balança que eu fiz em 14 dias, a galera demorou um ano. Com certeza. Mas e daí, então, me conta um pouquinho como você se programa, já que você parece que é bem programadinha nas suas viagens. Bom, eu acho que para qualquer tipo de viagem ou intercâmbio, você precisa fazer uma pesquisa relacionada a turismo e também relacionada a eventos, porque talvez você queira ir para um museu, mas é um feriado, sabe? Essas coisas acontecem bastante. Ou Nossa, você quer ir para uma praia e você não sabe que essa praia vai estar fechada. Então, a economia de tempo dentro do intercâmbio considera como um investimento antes. Então, o que você vai economizar de tempo lá, você vai ter que gastar esse tempo antes. Então, eu sempre passo um período antes do intercâmbio fazendo toda essa pesquisa, levantando todos os lugares que eu quero conhecer, pesquisando como funciona ônibus, né? Que lá eu andei a ilha inteira de ônibus. Então, toda essa estratégia, assim, que na hora faz acontecer, demanda todo esse manejo, assim, escrever no papel, anotar os endereços, ver se vai estar aberto, ver se é feriado. Então, real que, tipo assim, o planejamento foi tempo. E aí você vai uhum. encaixando conforme você tem aula ou não, né? No caso do intercâmbio. Então, se eu tinha aula de tarde, eu precisava ver alguma coisa que desse tempo de eu ir de manhã e vice-versa. Nossa, é verdade. Eu não sou uma pessoa que eu planejo muito, né? E aí eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo as viagens, sabe? Porque daí chega na hora, várias vezes assim, chegava na hora, eu ia viajar, tipo assim, nossa, o que que eu vou ver? Ai, nossa, acho que eu não vou ver nada, porque daí, quando você chega lá, você vai, daí você sai qualquer um pouquinho, assim, eu fiquei bem Aham. frustrada.
eu comecei a planejar bastante também. Porque, que nem você falou, essas coisinhas são detalhes pequenos que parece que não faz diferença, mas faz total diferença, né, no seu intercâmbio. Sim. Que é bem básicas, né? E isso, na verdade, é legal da Exchange Club, né? Porque são dicas que eu acho que as pessoas conseguem achar muito mais fácil lá do que você precisar ficar indo no Google e procurar e tudo mais, porque Uhum. as pessoas estão postando esse tipo de dica lá, né? E diferente, por exemplo, de você procurar alguma coisa no Google, intercambista que foi para tal lugar. Lá já tem os tópicos, então você já consegue encontrar vários relatos por um mesmo tópico de um país e ver os tipos de intercâmbio que a pessoa fez nesse país, já entrar em contato direto com uma pessoa. Eu não tive acesso a nada disso. Eu fui É, assim pelo Reclame Aqui, assim, eu vendo os relatos, se os problemas das pessoas foram resolvidos e ok, não tive nada dessas facilidades. Então, precisa sim, aproveitar, sabe? Fica não, cada vez mais fácil você ter certeza que você está tomando a decisão certa. com certeza. Aí, aqui teve uma pergunta bem legal aqui, que qual o momento que mais te marcou positivamente e negativamente no Havaí? O que você tem, assim, que foi muito legal e que você acha que não gostou muito tal? Certo. Positivamente, eu acho que é a beleza mesmo, você entrar nas praias, assim, é meio surreal, assim. Eu, às vezes, eu olho a foto e nem eu acredito que eu estive lá. E tudo encaixa muito perfeito, assim, nas praias do Havaí. Juro, é surreal. A água é quentinha, tipo assim, numa temperatura perfeita. Você não sofre para sair, você não sofre para entrar. Sempre tem muita sombra, não tem vendedor ambulante, não tem barraquinha, não tem barzinho, sabe? A praia realmente, eles tentam manter ao máximo desse rolê de praia deserta, praia. Enfim, é tipo assim, é surreal a estrutura e a beleza que tem nas praias. Tem vulcão, tem trilha, é muito completo nesse sentido de natureza. E o que me marcou negativamente foi descobrir uma política dos Estados Unidos, que eles enviam as pessoas, os moradores de rua, pessoas em condição mais vulnerável de estados que são gelados, que tem neve, para os lugares quentes só com a passagem de ida. Então a Califórnia e o Havaí são lotados de moradores de rua. Então isso assim me quebrou o coração ver essas Nossa, pessoas num lugar tão bonito numa condição tão triste, né? Porque como depende exclusivamente do turismo, assim, não tem grandes empresas no Havaí, essas pessoas não conseguem um emprego tão fácil, então acaba perpetuando esse problema que teria em outro lugar, só que no Havaí porque é quente. Então isso é meio triste, assim, do Havaí você vê que falta esse manejo social. E que, enfim, é um lugar com problemas como qualquer outro, mas em questão de beleza é triste. O lugarzinho bonito. é bonito, né? E comida? Você teve alguma coisa que você gostou muito, que foi diferente dos Estados Unidos? O que você achou? Eu gosto de comer, né? Então, comida sempre. Prato tipicamente havaiano, eu não sei se existe, assim, sabe, algo exclusivamente havaiano, porque eu acabei tendo muito contato na parte turística, né? Então não encontrei muito com os povos havaianos, que eles têm talvez algum tipo de ritual, alguma coisa, né? Até porque a cultura deles é bem atrelada com religião, então acredito que tem alguma coisa assim. Mas o poke havaiano, né, que ele tá bem famoso, assim, bem É, alta, na verdade não é tão havaiano assim. Ele, na verdade, foi feito para agradar os japoneses. E você não encontra vendendo tanto lá. Tem um ou outro lugar e geralmente é um restaurante japonês. Então, isso eu fiquei um pouco desiludida, que eu achei que ia ter milhões de poucos havaianos lá, e na verdade foi inventado, tipo paleta mexicana, que na verdade não é bem mexicana, e pão francês, enfim, virou um estereótipo que não existe muito. E eu Uhum. gostei muito de ver as opções de peixe, assim, porque como lá é uma ilha, né, tem muito tipo de peixe, sempre muito temperado, mas o que predomina mesmo é a cultura do fast food, né, porque ainda é uma extensão dos Estados Unidos, então tem muito fast food e é muito mais barato. Então eu acabava comendo essas porcariazinhas aí. Porcariazinha sempre é bem-vinda nessas correrias, na verdade, né? Fast food salva, né? Food salva em todos os quesitos, mata a fome é barato. Com certeza. Sempre fala assim, né? Tipo, quando não tem nada, vai num Mac qualquer que você come e tá tudo certo, né? Deixa eu ver.
eu perguntei mais ou menos como que você planeja, mas aí aqui acho que fica um pouquinho mais direcionado para intercâmbio. Você tem algum passo a passo que você segue para planejar o seu intercâmbio ou viagem no geral? Aham. Como o intercâmbio é algo muito grande, assim, né? Tem muitos tipos de intercâmbio, muitas formas de fazer intercâmbio. Eu acho que o primeiro passo é você sair pedindo orçamento em tudo, assim, descobrir o preço de tudo e saber o que encaixa melhor para você. Se é o intercâmbio de idiomas, se é au pair, se é work and travel, se é você estudar mais para tentar o intercâmbio universitário, fazer uma pós. Enfim, primeiro você descobrir esse tipo de intercâmbio e aí você começar a encaixar seu orçamento nisso e também pensar na parte turística. Tem muito rolê, assim, achando que intercâmbio é algo muito exclusivo, algo que só algumas pessoas conseguem, porque acaba achando que o intercâmbio é só o intercâmbio de idiomas, né? Que é o que você paga um curso para estudar fora. Que ele realmente exige um investimento maior, né? Assim como uma mensalidade de uma escola particular, esse é o intercâmbio de idiomas. Mas dá para você planejar fazer um au pair, né? Que você precisa, às vezes, de umas horas trabalhando com criança, então colocar isso nesse seu planejamento, colocar uma carta de recomendação, se é o tipo que você precisa. Então tem toda essa estrutura que define assim de acordo com o que você quer mesmo, com o tipo de intercâmbio que você quer. E viagem mesmo é sentar a bunda na cadeira e pesquisar. Melhor época para passagem, melhor hospedagem, as atrações, o que tem de atração gratuita. Então tem várias coisas assim que na viagem acontece, mas no intercâmbio também, porque se você ficar só estudando no intercâmbio, você não vai aproveitar, vai se arrepender. Uhum. Não, é super isso. Aí cai um pouco no que a gente estava falando antes de pesquisar essas coisinhas pequenas, né? Uhum, sim. Comentário falando que, por exemplo, no Brasil, de terça-feira, acho que os museus são mais baratos, alguma coisa assim. Então, todo país tem algum tipo, né, Uhum, de peculiaridade, assim, de tipo, museu é fechado tal data, tal horário. Essas coisas são bem boas, né? Você uhum, pesquisar antes, porque quando isso tudo tá mais ou menos programado, né? Tudo vai melhor, né? Você consegue dar conta de tudo melhor. Daí não acaba também, tipo, ai, só fui lá, estudei e não fiz nada, né? Tipo, sim. acaba passando muito nisso, né? Outra coisa que eu ia perguntar, e as amizades, assim, não só no Havaí, você, tipo, fez bastante amizade? Como é que foi essa parte? Assim como o intercâmbio em questão de estudo, né? Quanto mais tempo, mais aprendizado e também mais conexão. Então, em 2 semanas dentro do Havaí, eu fiquei mais amiga das meninas mesmo que eu dividia host family, que elas não dividiram quarto comigo, mas elas estavam no quarto ao lado. Então, as refeições, pelo menos o café e a janta, a gente tinha junto, então eu conversava com elas. Mas elas tinham mais tempo dentro do Havaí. Elas ficaram, acho que 3 e a outra 4 meses. Então, esses rolês malucos eu ia sozinha mesmo. E fiz amizade com a galera da minha sala. Mas de sair muito, assim, de manter contato até hoje, eu não tive. É que você saiu bastante sozinha, né? Na verdade, Saí você não foi muito com a galera, né? turista. Legal. Deixa eu ver aqui. Qual seria seu top 3 de países do sonho que você quer conhecer, que você quer viajar nos próximos anos? Você já tem algum dos lugares que você quer ir? Então, quem me segue tá na live, talvez me mate. Mas ontem mesmo eu mudei meu próximo intercâmbio, porque eu tava com ele marcado para Roma, na Itália. Mas eu decidi priorizar o francês, que eu estudo vários idiomas aí. Então, eu mudei para Nice, na França, ano que vem, em julho. Então, eu vou para lá. Mas eu já conheço Paris. E eu quero, na verdade, muito conhecer o sudeste da Ásia. Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura. Eu também estudo mandarim, então quero muito conhecer a China. Ah, Então, acho que não legal. consigo fazer um top 3, mas eu tenho muita vontade de conhecer, quem sabe até trabalhar nesses países mais para a Ásia. Ai, legal. Você vai estar aqui do ladinho, então, aqui de Malta. Depois você se programa para dar um pulinho aqui para a gente se ver pessoalmente. Espero que sim. Certeza, a gente se fala, tipo, porque, né, você vai estar em Nice do ladinho, a gente pega umas passagens baratinhas, coisas boas da Europa é isso, né? Você já chegou a ver essa parte? Sim.
Eu não cheguei a pesquisar ainda certinho, mas quando eu estava em Paris, eu fiz um voo pela Ryanair, de Barcelona a Paris por 39 euros. E ainda Nossa, paguei caro, porque tem sim, é isso. promoção. Mas como era um final de semana, era as opções que tinha. Porque eu achei, tipo assim, muito barato. Onde que você faz isso no Brasil? Mesmo com a conversão, não acha. É. Não, dependendo da época, assim, né? Se você vai ficar um período mais longo, tem passagem de 5 euros a perna. Então, tipo, você gasta 10 euros e de volta. É muito barato, assim, não tem como não ir, né? Uhum, muito bom. Aí eu estava perguntando aqui se imigrar definitivamente se você tem essa ambição. Eu não tenho vontade de migrar definitivamente, mas assim, eu tenho um plano de passar no CACD. Não sei se isso vai acontecer, mas eu quero muito fazer o concurso de carreira à admissão em diplomacia. E eles acabam encaminhando você de acordo com os idiomas que você tem proficiência. Então, eu estou estudando mandarim com esse objetivo, de, quem sabe, trabalhar num consulado ou alguma coisa assim, numa área humanitária que algum desses países precise da presença do Brasil. Mas não sei exatamente assim o que vai ser de mim no futuro, né? Atualmente eu estudo direito e tenho esse desejo de trabalhar em alguma causa humanitária, usando os idiomas. Algum desse rolê aí, quem sabe um dia eu vou contar se deu certo. Legal, Também legal. tô nessa relação aí, fazendo os intercâmbios para melhorar mesmo os idiomas. O voluntariado, você já chegou a pesquisar para fazer Eu essas? cheguei, sim, eu cheguei a pesquisar, eu acabei conhecendo muitos intercâmbios ao longo dos últimos anos, mas de fato, assim, por conta, né, da faculdade, de carreira, o intercâmbio de idiomas, né, nas férias, com as indicações que eu consegui até agora, encaixou perfeitamente. Então, até por questão de tempo, não fiz mais intercâmbios. Vai ficar cada vez mais, né, para encaixar, né? É bom que você Sim. começou cedo, aí você foi colocando, né, antes de começar a ter as coisas, né? Mas pensando assim, né, já estamos em contagem regressiva já para começar a virar mais profissional e acabar essa fase. Ah, mas eu acho que intercâmbio, assim, dependendo como for, de voluntariado também, tem como fazer. Tem os voluntariados que é mais longo, mas também tem voluntariado Uhum, curto, né? Então, sim. dependendo, acho que daria até para encaixar, né? Se você tem essa vontade, né? Aí linka um pouquinho aqui com a pergunta. Se você já fez alguma coisa nessa pegada mais social e que tipo de causa assim que você faria, qual seria a sua vontade? Eu fiz nos intercâmbios com a EF mesmo, eles têm algumas coisas que acabam juntando com o voluntariado, né? Mas nada muito específico. Mas eu sei que dentro do Havaí tem o Worldpackers, que você pode fazer algum voluntariado em hostel, alguma coisa assim. Você troca a hospedagem por algum pequeno trabalho, dependendo, você fica na recepção, às vezes é uma ecovila. Lá no Havaí também tem bastante trabalho relacionado à sustentabilidade, natureza, proteção às tartarugas. Então eu sei que lá rola bastante desse tipo de intercâmbio. E também os intercâmbios de férias lá, né? Tem bastante resort, bastante trabalho que acontece, por exemplo, no Colorado e tal, pelo Work and Travel. E eu sei também que tem no Havaí. Então, embora eu não tenha feito, e eu sei que existe bastante, inclusive os humanitários, né, nessa parte de preservação. Sim, sim, tem alguns na África do Sul legal também, com os animais. Tem, E tem o é bem santuário, né? isso, tem de safari, tem com crianças, né, nos orfanatos. Então tem bastante opção também. E daí quem tiver interesse também, né, dá para a gente tá cada vez mais colocando mais conteúdo desse tipo lá para as pessoas estarem vendo e aprendendo um pouco mais, né? Porque querendo ou não, acho que os mais básicos é de idioma mesmo, né? E tem vários tipos, né? Que nem você começando explicando, né? Que tem vários Uhum, de intercâmbio para qualquer vontade, para qualquer pessoa, assim, quero fazer um bem curto, quero fazer um mais longo, tenho vontade de uhum, fazer, tenho vontade de fazer aquilo, então assim compensa ou chamar a gente ou colocar algumas dúvidas lá, né, na uhum. plataforma
porque daí todo mundo ajuda, todo mundo vai trocando ideia para você conseguir definir o que combina mais com você, né? Daí sim entrar para um planejamento, para entrar para um intercâmbio mesmo, que nem a gente começou a falando, é uma coisa que todo mundo deve fazer, né? Eu acho. É bem É muito gostoso. bom mesmo. Eu acho que, assim, se você fosse assim agora, né? Você já sabendo tudo que você sabe, qual tipo de dica que você daria para você assim no começo? Eu não gosto muito dessa pergunta, porque eu aprendi muito com os meus erros assim até agora. Mas, de fato, o acesso à informação que eu tenho hoje, eu não tive antes. Então, até esse estereótipo que eu tento tirar das pessoas de que não existe só intercâmbio de idiomas, que tem intercâmbios mais baratos, talvez eu teria falado para mim mesma um tempo atrás. Tipo, pesquisa, conversa com seus pais que tem outros tipos de intercâmbio, faz um voluntariado, quem sabe tenta um au pair, que são intercâmbios que são remunerados, inclusive. Uhum. Então, eu acho que esse conhecimento de tipos de intercâmbio, de sentar a bunda na cadeira e fazer uma pesquisa grande, eu não tinha o conhecimento. Assim, deu super certo eu ter feito o intercâmbio de idiomas, porque eu acabei ganhando dois, né? E já tô ganhando o terceiro. Mas é uma coisa muito sutil de você buscar mesmo informação com outras pessoas. A plataforma da Exchange Club é exatamente isso. E você escolher algo que é perfeito para você e não algo que é mais fácil. Que nem todo intercâmbio você vai simplesmente fazer a sua inscrição e vai para o outro lado do mundo. Talvez você tenha um processo seletivo, talvez você tenha que fazer alguma aplicação antes, mas talvez valha muito mais a pena você investir esse tempo. Então, eu acho que esse é o meu maior conselho, assim, é o que eu tento passar para as meninas e para as pessoas que me chamam. Alguns intercâmbios, inclusive, por exemplo, o Rich Cambridge e os jovens embaixadores dos Estados Unidos, eles não só dão bolsa, como eles cobrem custos, né? Eles, tipo, dão dinheiro para você estar lá. E não é impossível. Então, é muito legal que as pessoas saibam isso e procurem informação e entrem na Exchange Club e vejam relatos de outras pessoas, porque pode descobrir uma oportunidade que encaixe com você que você nem sabia. Tipo assim, sua vaga tá lá e você nem sabia que tinha essa chance. É verdade. É assim, tem que ver muito assim, né? Por exemplo, se você já tem inglês, se você não tem, com essa idade. Então, assim, são Uhum, pontos assim que dá pra gente, a galera, assim, a gente que já trabalha com isso, já consegue isso, ou já fez isso, né? Tem como uhum, é, não ensinar, mas assim, poder falar a nossa experiência, né? E compartilhar. uhum, Esse é mesmo o intuito da plataforma, né? De tipo, as pessoas que já foram, já fizeram, estão tentando fazer outra coisa, ou moram, ou estão no país, consigam compartilhar um pouquinho a experiência, né? Para ficar cada vez mais fácil e cada vez acessível mesmo, que nem você falou, né? Eu achei sim, bem legal essa parte, assim, porque muita gente acha que é impossível, né? E não é, né? Assim, uhum, tanto para se programar, o se programar financeiramente, eu acho, falando, é uma coisa muito importante. Então, você conseguindo se programar, acho que você consegue fazer isso e também ver o que combina com você, né? Porque daí, de repente, dá para você fazer um estudo de trabalho ou algo assim mais específico de au pair, se você já sabe inglês, ou trabalhar. Então, tem muitos detalhezinhos, assim, que eu acho que você uhum, consegue bastante. uhum. O Gustavo, ele fez uma pergunta bem legal aqui, se você pretende um dia parar de viajar, ou é isso que você queira. Achei o máximo essa pergunta. Ao contrário, eu pretendo ter uma profissão que pague para eu viajar, né? Que é ser diplomata. Não sei necessariamente se eu vou viajar para lugares tão interessantes, mas a ideia é levar uma causa social aí, é, ajudar a galera mesmo viajando. E estudar para chegar lá, né? Mas por enquanto não, Gustavo. Parar de viajar nunca, né? Parar de viajar nunca. Eu sempre, todo mundo que me conhece fala que eu tenho rodinha no pé, que eu adoro ficar viajando também. Isso era uma das coisas assim que eu queria bastante também, né, de trabalhar, Uhum, viajar a trabalho assim, né? Então uhum, é uma coisa assim que
é bem gostoso, é cansativo, mas assim, é muito bom, assim, quando você vai. Aí você. É Uhum. porque eu gosto muito de ir nos lugares, não só a turismo, sabe? Eu gosto de ter uma rotina nos lugares. Então, eu gosto muito mais de fazer intercâmbio do que fazer. é, do que fazer só turismo, sabe? Eu morro de preguiça de fazer Uhum. turismo, na verdade. Então, quando tem um intercâmbio, quando eu vou a trabalho, eu prefiro, porque tem uma rotina assim que eu sigo, né? Uhum. Você gosta de turistar também? Aí linkando um pouquinho nisso. Eu gosto muito de conhecer o lugar, tipo assim, de verdade. Eu não gosto de passar por onde o padre passa, sabe? Onde todo mundo vai. Eu gosto de descobrir alguns cantos, eu gosto de ver lugares que as pessoas foram e falaram, gente, esse lugar nem é tão famoso, mas vale muito a pena. Então eu gosto de fugir um pouco dessa visão turista e gosto mesmo de encontrar os problemas, até pensando assim na minha futura área profissional. Então, o que que esse lugar realmente precisa? O que que esse lugar tem de déficit? O que que esse lugar se assemelha com o Brasil? Quais são os tipos de política que acontece aqui? Eu gosto muito de fazer essa análise. No meu intercâmbio no Havaí, né, eu tive acesso à aula de política humanitária e também tive aula de ciências sociais. Então, os professores contaram um pouco de como funciona algumas coisas dentro do Havaí, né, inclusive essa política que eu comentei sobre os moradores de rua, que é bem infiltrada, assim, né, você não vai encontrar declaração, mas é óbvio que esses moradores de rua, principalmente que estão no Havaí, né, não especificamente na Califórnia, eles não são de lá, eles foram para lá de algum jeito, eles não teriam como bancar essa viagem. Então, descobrir essas coisas para mim que estão bem fora assim da visão de turista é a parte mais legal da viagem. Então, eu viajar sozinha, conseguir fazer essas percepção, eu gosto de escrever também o que eu descubro. Então, para mim a cereja do bolo. Tipo assim, é para isso que eu tô aqui. Agora, real, a viagem fez sentido. Conversar com os locais, então ir pra praia no Havaí de manhã é um horário, tipo assim, de madrugada, né? Nem de manhã. Nos horários que eu os turistas nem tinham acordado, né? Chegar na praia 7, 8 horas da manhã é muito cedo. Então, o povo muda muito assim. Pegar o transporte público e você ver o morador local usando roupas locais muda muito a visão de você pegar num horário de rush. Então, essas coisas assim é o que eu gosto mesmo na viagem. E Que é o que legal. faz o intercâmbio valer a pena. Uhum. Que daí você realmente tem essa experiência, né? E na área que você gosta, né, também. Então é bem legal isso. É muito, eu acho assim, é bem diferente assim a sua visão de intercâmbio. Que, na verdade, o idioma é o que você conta menos, na verdade, né? Você pesa muito É, mais a parte de experiência, de vivência, de aprender, de ter esse contato, né? Do que o idioma uhum. em si, né, eu acho. Porque de fato, assim, como eu falei, os intercâmbios são curtos, então eu basicamente vou no intercâmbio buscar o diploma de algo que eu já estudei antes e colocar em prática também o que eu já estudei antes. Se fosse um intercâmbio longo, né, aí seria outra conversa e eu também não teria madrugado no Havaí. Mas muda a percepção, assim, e como eu quero ver as coisas também. E como está seu planejamento agora para Nice? Como que você está pensando? Bom, eu vou entrar no intensivo de francês de segunda e quarta, das 2 Ah, às 4. Eu comecei a estudar francês faz um ano, mas eu preciso dar uma acelerada, né? Então, eu vou entendi. fazer o intensivo nesse semestre, 2 vezes por semana, e eu também já estudo de terça-noite. E também eu vou entrar num outro projeto também da minha faculdade, né? Que a universidade pública tem bastante opção para você estudar de graça. Então, eu vou fazer esse pelo Paraná Fala Francês, que eu passei no processo, e também vou entrar num outro que chama Paraná Fala Idiomas, que é outra ligação, para também tentar entrar em outro grupo. Também preciso dar uma acelerada nos outros idiomas, já estudo também o mandarim, mas todos esses projetos assim são com esse fim assim profissional, não é nada por hobby não, porque é bem sofrido. E qual é o idioma que você. Então, você sabe falar inglês e português, né? Aí você tá Uhum. em francês e mandarim? Francês e mandarim é o que eu pretendo intensivar mais, né? Eu já tenho uma rotina também com o mandarim que é sábado de manhã, quase a manhã inteira.
E além disso, eu faço o curso de trilingue, que é o que eu estudo de terça-feira à noite, você estuda 3 idiomas ao mesmo tempo, italiano, espanhol e francês, no mesmo curso. Nossa Senhora! Tá comentando da sua parede de fundo. A primeira vez que a gente se falou, eu também falei a mesma coisa. Essa sua parede de fundo é o máximo, eu adoro ela. Ah, é muito Ela bonita, é boa. sou Você fã vai, dela. você vai pinzinho aonde você foi? Esse daqui é um adesivo magnético, dá pra colocar ímã nele. Que legal! Mas eu Muito tenho o quadro também no meu AP lá em Londrina, que aí coloca onde você foi. que bom, é muito legal isso. Eu tava inclusive esses dias, já faz um tempo que eu tô namorando isso também. Então, aí assim, né, resumindo um pouquinho assim, só pra, né, todo mundo ficar sabendo melhor que o Nike Club, né, quem quiser, quem não faz parte ainda, é só entrar na bio lá, minha ou da Rai, eu não sei se o seu tá na bio, mas vai ter algum lugar lá por ser nossa embaixadora. Você faz só o cadastro e entra, é bem fácil, né, para você Uhum. entrando, fazendo parte do clube. Aí lá você vai conseguir encontrar bastante informação, assim, não só essas informações gerais, né, de intercâmbio, que tipo, que curso que tem, mas a gente está trazendo bastante coisa legal, assim, na questão de Uhum. vivência, tem umas partes que o pessoal conta o que aconteceu com você, alguns casos engraçados. Então, acho que vai ter bastante conteúdo legal para quem tem vontade de conhecer, para quem tem interesse mesmo, né? De fazer seu intercâmbio, seu primeiro intercâmbio, segundo ou terceiro ou quarto, que nem a Rai, que não para, né? E descobrir os perrengues bons e ruins também de intercâmbio. Com certeza. E aí, assim, a gente sempre pede, né, para quem entra lá primeiro, se apresentar, porque por ser um clube a gente gosta, né, de conhecer todo mundo, de saber o que Uhum. procura. E qualquer tipo de dúvida que você achar, que você tiver, a gente também pede também para o pessoal colocar lá usando a tag de dúvida, que daí a gente consegue todo mundo se ajudar E e responder as questões. exato, porque assim, parece que é bobo, né? Você pensa assim, ah, não, não vou perguntar essas coisas. Mas assim, eu acho que dúvida é bom para todo mundo, né? Sim. Eu gosto muito de ver dúvidas, porque eu não sou uma pessoa que eu questiono muito, na verdade. Aí eu fico vendo dúvida e preciso, nossa, não tinha pensado nisso, né? Então, esse tipo de conteúdo eu acho bem legal. E assim, a Rai, né? Você faz esse tipo de trabalho e compartilha a experiência com todo mundo, que é muito legal. Então, você dá essa abertura para a galera perguntar para você e tudo mais, né? Mas tem muita gente que não tem ninguém, né, que consiga perguntar, que consiga ter. E assim, tem alguns países que talvez a Raíssa não saiba, né, também. Então, assim, lá vai ter pessoas do mundo inteiro, fora os lugares que a Raíssa já foi. Então, dá para todo mundo perguntar, tirar dúvida. Eu acho que você consegue ter bastante acesso e programar legal mesmo o intercâmbio, né? Que eu acho que é que todo mundo quer fazer, né? Intercâmbio, Sim. viagem, é muito gostoso. Então, eu acho que você tá bem animada, não tá? Para ir para França agora? Acho que sim. A real é que tem tanta coisa para estudar até lá que ainda não consegui sentir a empolgação, né? Mas entrando nessa rotina aí de estudo que eu vou dar um intensivão no francês, quem sabe? Mas francês é difícil, né? O meu filho faz francês aqui na escola e a gente estava comentando assim, parece que é fácil porque italiano e espanhol ainda é São mais parecidos. dá para ter uma ideia, mas francês já muda bem, né? Muda. Mas também para você que está aprendendo mandarim, meu Deus. Faz quanto tempo você estuda mandarim? Eu estudo mandarim faz 2 anos e meio, mais ou menos. Porque teve uma suspensão das aulas, mas dá mais ou menos 2 anos e meio. Nossa, mandarim é difícil, hein? Eu sei falar japonês, né? Então, assim, eu consigo a escrita. Tipo, eu Uhum. bastante. Só que eu comecei a estudar, a falar, pensei assim, acho que dá. Jesus, é muito difícil, né? O som, para mim, não faz sentido nenhum, aquele tipo de som deles lá. Para mim é tudo Ah, igual. viewing. É difícil. Mas É, é tudo insistência, assim. Quanto mais tempo sentada
mais tempo estudando, mais fácil vai ficando. Não tem hack, não tem, não tem nenhum jeito fácil. Na verdade, eu acho que todos os idiomas é isso mesmo, né? Eu acho que dica de inglês, né? Que eu acho que é o pessoal tem mais interesse, né? Aqui, que é uma primeira, né? Eu acho que assim, aquelas coisas assim, ai, como eu aprendo melhor inglês, como que eu consigo? É a questão do você vivenciar mesmo, né? Então, assim, se colocar em situações que você precisa realmente falar inglês, né? É esse tipo de, de exercício que você precisa fazer, né? Eu acho. Você ainda usa bastante inglês agora ou deu uma parada por estar mais em casa? Você tem alguma coisa que você faz assim? Eu tento manter música, tipo, prestar muita atenção em música. A maioria das músicas que eu escuto são internacionais. E alguns Uhum. livros, mas eu não tenho tanto contato assim com literatura inglesa, mas alguma coisa ou outra na faculdade, ou por conta própria mesmo, eu tento manter a prática do idioma. Mas em questão de aula, eu já não estudo eu acho que desde o meu primeiro ou segundo intercâmbio. Já não faço aula já faz uns 3, 4 anos. Mas nesse meu último intercâmbio em 2019, eu ainda evoluí no idioma, só de manter contato, fazer essas práticas, porque até com a inclusão assim dos textos acadêmicos, você acaba tendo que melhorar o nível, né? Então, com essa prática, às vezes eu caço alguma coisa por conta, tento assistir os filmes também no inglês, sem legenda. Então, mantendo contato assim, pelo menos perder, não perdi. E consegui É, melhorar um pouquinho. na verdade, eu acho que idioma você tem que sempre estar, né, falando, procurando. Sim. E assim, aprendendo mesmo, né? Por não ser, né, nativo, a gente não é nativo, então assim, vai ter sempre a necessidade dessa estar em aprendizado, né? Tipo, para Uhum. sempre. Então, eu acho que agora tá sempre mais fácil, né? Você falou também da viagem, que agora tem muito mais informação, mas inclusive de inglês, né? Eu acho que tem Uhum. mais informação agora para você conseguir estudar e tudo mais. Inclusive lá na Exchange Club também. Na X Club tem bastante informação de inglês também. Então, para quem Uhum. é uma das coisas que a gente está colocando lá. Não só isso, outros tipos de tópicos a gente também está querendo colocar bastante, para todo mundo estar cada vez mais preparado para fazer intercâmbio. Sim. Tem uma última pergunta aqui. Ah, você tem alguma ambição de pegar algum certificado internacional de inglês e talvez fazer uma pós-graduação, alguma formação de higher education lá no exterior? Nenhuma. Na verdade, eu estou fazendo curso de direito, assim, pensando na diplomacia e não penso em nenhuma especialização para atuação local, né? Como a advocacia, uma pós, alguma coisa assim. Por enquanto, não sei se meus planos mudam, mas até por conta, assim, desse concurso em específico, né, que eu estou estudando, não encaixa que eu faça mais algum tipo de estudo. Talvez seja interessante, mas não necessariamente para esse objetivo. Então, no momento, não. Nem até esses testes de níveis, né? TOEFL, IELTS ou alguma coisa assim, porque não faz nenhum tipo de requisito. E Uhum, os intercâmbios que eu fiz, eles me garantiram a proficiência de Cambridge, que já tem a validade internacional e ela também não tem inspiração, né? Como acontece com o TOEFL. sim. Então, eu já tenho o avançado no inglês, o C1, e ele já é suficiente para entrada se eu quisesse tentar algumas provas de pós-graduação no exterior. Mas não faz sentido hoje. Uhum. É legal que você já tem o seu objetivo bem formado, né? O que você quer. Então, todo o seu movimento é para isso, né? Isso é bem Faz legal, assim. uns anos, inclusive. Então assim, é bem interessante, assim, porque é, eu acho que vale tudo, assim, sabe? Quem quer fazer intercâmbio só por fazer é válido. Quem tem um objetivo super formado, Uhum, você também é super válido. Agora, eu quero ir para morar uhum, fora, também é válido. Então, assim, qualquer tipo de experiência que você tem com intercâmbio é diferente de você ir viajar a turismo, né? E você uhum. acaba conseguindo
ter um outro tipo de experiência, né? E é isso que a gente está querendo aqui promover para todo mundo. Ah, Sim. legal, então, Rai. Eu acho que eu adorei o papo. Fiquei com mais vontade ainda para ir para o Havaí. Vamos ver quando eu consigo. Ah, ó, tá, tem uma pergunta boa. Eu ia finalizar aqui, mas eu gostei dessa pergunta. De onde veio essa sua mentalidade e o seu foco? Porque você é muito centrada. Ah, você sabe que eu não tô conseguindo ver nenhuma pergunta, então não sei quem tá fazendo nem nada, mas ok. Não sei, travou aqui desde a pergunta do R_Jobs. Mas enfim, eu passei por uma fase assim, quando eu tava mais adolescente, antes de decidir fazer o primeiro intercâmbio, da tal escolha profissional, né? E muita gente, às vezes, por fuga dessa questão, acaba fazendo intercâmbio. E eu, na verdade, foi por escolha da profissão e não por fuga. É, nessa escolha de presente, né, de 14 para 15 anos, eu estava no segundo ano do colegial. E eu estudei numa escola que eu passei na prova de bolsa para estudar lá. Então eu ia e voltava na cidade do lado. E é uma escola super focada no vestibular e eu cogitei fazer jornalismo, cogitei fazer relações internacionais. Eu queria, tipo, só a viagem em si. Mas eu passei também por um processo, assim, cristão, em que eu tive contato com missões, com causas humanitárias, com que as pessoas entendessem o que realmente importa e o propósito das pessoas. E eu vi que eu teria esse dom, assim, de levar isso para um lado profissional. Eu sempre gostei e tive facilidade no inglês, eu vi que idiomas fazia muito sentido para mim e que eu gostava muito de conhecer justamente esse lado que as pessoas não gostam de conhecer, que é entender realmente como que as pessoas vivem, interpretar a cultura, e a diplomacia é exatamente isso. Então, nessa pesquisa dentro do segundo colegial, eu descobri que é um concurso assim quase impossível e que se eu realmente quisesse isso, eu precisaria me dedicar desde então, que era 2015. Isso já tem 6 anos. Então, mesmo que a carreira não é minha prioridade, mas para eu fazer o que eu realmente quero, eu preciso passar por esse momento de prioridade. E aí o intercâmbio encaixou assim como cereja do bolo. Então, se eu realmente quero aprender os idiomas, quero lidar com as culturas, lidar com os problemas que essas culturas têm, lidar com guerra, enfim, não sei o que vai acontecer daqui a uns anos, mas se eu quero realmente trabalhar com isso, eu preciso ter isso como prioridade no momento. Então eu comecei desde então, faz uns 6 anos assim que eu estudo todos esses idiomas, que eu estudei para passar numa boa faculdade pública, que é o direito, e pensar que ainda tem, né, contando assim que foi 6 anos, mas ainda faltam uns 3, 4 anos para que essa prova chegue e eu esteja apta em todos esses idiomas. Então, é uma corrida contra o tempo, porque é muito difícil e é muito investimento. Mas é disso, assim, foi de uma decisão há 6 anos atrás que aconteceu tudo até agora. E vai Nossa, acontecer ainda mais algumas com coisas. certeza, arrasou. Nossa, super. Tô aqui batendo palma também. Ah, obrigada. O Ebert está perguntando se você está dentro do app, que ele chegou na live agora e queria ver o perfil. Sim, o meu usuário lá não é Mundo by Rai, ainda tá com a configuração de nome e sobrenome. Então, acho que tá Raíssa Silva ou Raíssa Miranda, alguma coisa assim. E acho que tem o número 1 também, não tenho certeza. Mas eu vou deixar no comentário do post que ela fez no anúncio da live o nome do meu usuário, porque eu não vou conseguir ver agora. Show. Não, e aí a Raíssa, como nossa embaixadora, ela vai estar lá também, colocando algumas coisas e compartilhando com todo mundo. Então tá bom. Brigadinho pelo Falei tempo. horrores, Mayumi, desculpa eu. Ah, imagina, adorei o papo, tipo, gostei muito, assim. Tô mais do que encantada, assim, que, nossa, muito foco, assim, tô super admirada com seu foco e, assim, vai acontecer tudo bom e do melhor, com certeza, né, com o que você tá Amém. querendo. Me dê E paciência para estudar. com certeza. E cada vez mais intercâmbio na sua vida, junto com a gente, junto com, né, para poder todo mundo, não só você, mas todo mundo tá conseguindo ir fazer intercâmbio. Tá bom? Amém. Então tá, brigadinho mesmo. O papo foi muito bom. E a gente vai se falando e a gente se encontra lá na X Club, tá bom? Muito obrigada pelo convite.
Imagina, até. Tchau. Nossa, ganhei um make aqui.